pessoal, meu nome é Ana Beatriz e eu vim falar hoje sobre um livro chamado O Pequeno Príncipe. Esse livro eu ganhei da minha mãe de presente. Ele conta a história de um aviador que conhece o Pequeno Príncipe. E esse livro aqui é um livro bastante comentado, porque falam que ele é muito importante se você olhar o viés econômico, social, principalmente social, político. Ele é um livro pequeno, na verdade. Deixa eu olhar aqui, tem 91 páginas, mais ou menos. Ele fala sobre esse aviador, que ele acaba caindo no deserto e conhece o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, apesar de ser um pouco enigmático, ele começa a contar histórias para esse aviador. E até a história de como ele chegou lá onde eles estavam, onde eles se encontraram, que foi no deserto. Nessas histórias ele fala sobre uma flor que ele tinha no planeta dele. O planeta dele é o asteroide B612. Ele foi encontrado por um astrônomo turco que, por causa das suas vestimentas, ele se vestia, parecia um palhaço, ele não foi considerado pelo meio acadêmico a descoberta dele. Ele trocou a vestimenta e por isso acabou a descoberta dele sendo considerada, que foi o asteroide onde o nosso Pequeno Príncipe mora, ou morava no caso. Esse asteroide, ele fica perto de outros asteroides, e aí o Pequeno Príncipe vai conhecendo cada um. Ao todo ele conhece 6. O primeiro se encontra o rei, o segundo se encontra o vaidoso, o terceiro o bêbado, o quarto o homem de negócios, e o quinto o acendedor de lampiões, e o sexto o geógrafo. O geógrafo é que indica a terra para ele visitar. E aí é que o Pequeno Príncipe chega na Terra. Na Terra, ele conhece a raposa, e já a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Pra mim, é um dos personagens mais interessantes da história. E conhece também algumas outras flores e conhece a serpente. Assim, o Pequeno Príncipe, ele é bem pequenininho. Ele tem essas ilustrações dele aqui no asteroide. Eu gosto muito também das ilustrações desse livro. Uma das minhas preferidas, na verdade, é a ilustração dos baobás. O Pequeno Príncipe, em uma das suas histórias, fala que se ele não cuidar das plantas que crescem, pode acabar crescendo os baobás. Só que esses baobás, quando eles crescem tanto, eles acabam pegando todo a terra do asteroide, ver como ele fica. Assim, pra ser sincera, a primeira vez que eu li esse livro, eu não consegui entender muito bem. Eu li o começo e parei, eu não achei tão interessante. Faz 1 mês, 2 meses, eu acabei pegando esse livro de novo pra ler. E aí eu li com mais calma, com a mente um pouco mais aberta, achei bem interessante. Esse livro, ele traz uma reflexão, mas é uma reflexão que se você só ler ele, você não vai perceber isso. Você tem que ler e também começar a fazer uma análise, pensar um pouquinho de algumas coisas que ele traz. E aí vou falar 3 partes do livro que eu gostei muito, tá até aqui marcada, e comentar um pouquinho. A primeira que eu vou falar é quando ele conhece o rei. Depois que ele conhece o rei, eles conversam. O rei não quer que ele vá embora. E aí ele diz pro Pequeno Príncipe: não partas, responde o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei uma volta no meu reino
estou muito velho, não tenho lugar para carruagem, e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar uma boa olhada do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, disse-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, é um verdadeiro sábio. Essa é uma das partes que eu mais gosto nesse livro, porque traz uma reflexão pesada. E se você parar um pouquinho para pensar, realmente é muito difícil julgar assim, porque às vezes a gente tem uma cabeça que as nossas escolhas são sempre as melhores, ou que tudo que a gente escolhe é sempre o certo, e não necessariamente. Outra parte que eu gosto muito é da conversa do Pequeno Príncipe com a raposa. A raposa fala, quer dizer, o Pequeno Príncipe fala, o que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Claro, disse a raposa. Tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 garotos, e não tenho necessidade de ti, e tu também não tens nenhuma necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Eu gosto muito desse conceito de cativar. Primeiro, eu gosto muito dele falar que as pessoas esquecem disso, porque às vezes é muito comum de você não se dar para o outro, dar um tempo com o outro. As amizades, os amores, a própria família, os laços familiares, elas se constroem e se fortificam porque você está perto do outro. Se você não está fisicamente perto, mas você está numa conversa, você está numa ligação, você está numa chamada de vídeo, você está numa carta, que você passa um tempo para poder ter vivências com aquela outra pessoa ou fazendo coisas para aquela pessoa. Eu gosto muito desse conceito, eu gosto muito dele quando a raposa fala que é muito esquecido, porque eu realmente considero que é muito esquecido. E o último que eu separei também é da raposa, que ela fala assim: eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. E a gente sabe que às vezes a gente leva muito em consideração o material e esquece do que realmente importa. Esse livro aqui, ele me surpreendeu quando eu terminei de ler. É um livro que com certeza eu vou ler de novo. Ele é um livro até que tranquilo de ler. Ele traz algumas histórias, traz algumas reflexões, mas como eu disse, são reflexões que você tem que pensar um pouco mais sobre ele depois. Eu aconselho quem já leu, reler. Comentem, sigam aí embaixo, deem seu joinha e me digam a opinião de vocês sobre esse livro. Quem lê, por favor, me diga. Quem ainda não leu, quando ler, se for ler, me fale, tá certo? Tchau, pessoal! Até a próxima quinta. Os vídeos são todas as quintas, tá certo? Tchau, tchau!